Amém? Você pode pegar a sua Bíblia. Vamos fazer uma declaração junto comigo? Amém? Eu tenho uma boa notícia para você. Olha para o teu irmão, diga aí, tem uma boa notícia para você. Diga, nosso Pai nos ama. Amém? Então pega a tua Bíblia, teu celular, teu iPhone, teu xing-ling, teu iCoisa aí. E nós vamos levantar assim e vamos declarar comigo. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir mais uma vez, convicção. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, de quarta a sábado, nessa semana passada, nós tivemos a reunião de pastores, anual de pastores e diretores do Rema, lá na sede. Foi um tempo precioso, né? Eu sei que instruções foram dadas, por mais que estivéssemos trabalhando lá, porque trabalhamos no ministério, né? E lá a gente fica ocupado, mas nós recebemos instruções. No momentinho que a gente ficava parado lá, nós ouvíamos e aquilo que foi falado trouxe para nós, né, coisas para que a gente possa estar fazendo com que essa obra aqui no Portal Sudoeste avance ainda mais. Amém? Você está feliz com sua igreja? Deus colocou essa igreja nesse lugar. E agora em maio, irmãos, dia 5 de maio, o pastor não. Deixa eu beber aqui um copo d'água. Por favor, irmã. Manuel Dias estará aqui comemorando conosco nossos 3 anos de igreja. Amém? 3 anos, irmãos. Já estamos aqui e temos inúmeros testemunhos e grandes transformações que Deus tem feito na vida das pessoas. Amém? Se não tem feito na sua, pelo menos na minha tem feito. Amém? Tanto físico, emocional, financeiro, espiritual. Deus tem acrescido nas nossas vidas. É mentira do diabo que você se perde quando você está servindo ao Senhor. A Bíblia diz, melhor é buscar o reino de Deus do que todas as... buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, se nós procuramos o Senhor, com certeza as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. O que são outras coisas na nossa vida? Seu trabalho, sua família, né, o seu comportamento mental, espiritual, financeiro, em todas as áreas. Amém? Deus se preocupa com você no seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Você sabia dessa? Deus não só quer o seu espírito. Ele quer a sua alma e o seu corpo. Amém? Por isso nós não podemos andar de qualquer jeito. Não podemos falar de qualquer jeito. E nós não podemos agir de qualquer jeito. Amém? Temos um Pai que cuida dessas 3 áreas. Você pode repetir comigo, por favor? Diga, meu Deus, quer o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Amém? Então, foram instruções poderosas. Então, dia 5 de maio, nós vamos ter aqui, o Emanuel Dias vai estar aqui, vai ser uma festa poderosa, e eu quero anunciar para você, que nós anunciamos domingo passado, já começamos. Diga, já começou. Amém? A Bíblia diz que é melhor o fim do que o princípio de todas as coisas. Já estou vendo o fim. De que, irmãos? Dos nossos ar-condicionado nessa igreja. Amém? Nós vamos ter a nossa igreja climatizada no nosso aniversário. Eu estou crendo, em nome de Jesus. Você crê comigo? Ô, glória. Então, se tiver 2 ou 3 reunidos e tiver aceitando e tiver fechando aqui, vai estar fechado no céu. Amém? Então, se você tiver desejo, irmão, de ofertar para a climatização da nossa igreja, vocês têm essa grande oportunidade. Eu e minha família, nós vamos ofertar um valor, tá bom, irmãos? Nós queremos ser o primeiro, não sei se você já fez alguma oferta, mas nós queremos ser os primeiros, nesse mês de abril, a ofertar um valor para a climatização dessa igreja. Amém, irmão? Vai ser bom, estaremos num ambiente aconchegante, fechado ali a porta de vidro. Eu já vejo pela fé os diáconos abrindo e a gente entrando e aquele lugar, né, agradável. Por quê? Para se amostrar? Diga não. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvides, comerei o pior dessa terra, né? Não, o melhor. O que é o melhor? Ar-condicionado é melhor do que ventilador? Pronto, ventilador seca a garganta. Inclusive a minha já está seca. Mas nós cremos. Amém? Você crê comigo? Então, irmãos, durante todos os domingos de abril, você pode trazer sua oferta, não é o dízimo é a 10ª parte do seu salário, como a Bíblia fala, mas a oferta é que está proposta no seu coração. Por meio de Pix, ou então também pela salva. Se for pelo Pix, irmão, coloca lá a descrição para que
o financeiro da igreja entenda que aquele dinheiro é destinado para isso. Se for uma oferta, coloca lá, escreve lá e diz, para que a igreja esteja contabilizando, e assim vamos conseguir colocar. Amém? Existe alguma coisa grande demais para Deus? Ar-condicionado é grande? É não, irmãos. Amém? Diga, nós vamos conseguir isso. Amém. Glória a Deus. Então abre tua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 9. Quando eu estava editando toda a parte da comunicação do ministério, principalmente a parte da liderança lá da comunicação, na qual eu também faço parte, nós fomos convocados, assim da partida de Silvia, a gente foi convocado para ir para o ministério. E fomos lá e a gente começou a fazer toda a parte de edição, procurar fotos e vídeos, fazer o site e tal. Então pegamos uma palavra dela lá, uma frase de efeito, que ela falava sobre orar para os trabalhadores para a seara, né? Isso mexeu no meu coração enquanto eu estava editando e eu quero ministrar sobre isso. Amém? A Bíblia diz que os campos estão brancos. O que significa isso? Né? O trigo, quando ele está pronto para ser colhido, fica branquinho lá. Então, quando quando as pessoas olham, o campo lá do trigo está bem branquinho, ou seja, é o sinal para a ceifa. Então, estamos nos últimos dias. Então, é o tempo da ceifa. E nós precisamos de trabalhadores. Né? Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de trabalhador. Né? Tem sinais. Né? Você sabia que tem sinais de pessoas que trabalham? Não é verdade? Para alguns tipos de serviço. Eu lembro que me dá a mão, Dan, por favor, dá a mão, meu. O filme de José, quando Potifar, que ele era escravo, que ele era mordomo, ele pegou na mão dele para ver se tinha calo. Então tem sinais de pessoas que trabalham. Mas nós precisamos estar trabalhando para o Senhor. E também precisamos estar orando. Mas abre lá em Mateus capítulo 9. E nós vamos ler alguns versículos aqui. E nós vamos discorrer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 9, versículo 27. Você abriu? Se você, irmãos, começar a ler do primeiro versículo em diante, Jesus vem andando por lugares, e esse era o trabalho de Jesus. Jesus tem essa missão de trazer a expressa imagem de Deus, né, que ele curava, ele libertava as pessoas. E no versículo 27 diz assim: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso? O versículo 27, desculpa. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então Jesus, imagina aí, queria que você imaginasse, precisa fechar os olhos, né? Quando eu era criança, numa escola, mandava fechar os olhos, eu não gostava disso não. Né? Fecha os olhos, imagine isso, mas eu vou falando e você de olhos abertos, sua mente consegue imaginar. Jesus estava andando e o povo, né, cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquela época, cego não podia ficar no meio da multidão. Né? Pelo costume judaico, o cego era uma abominação, era algo como se fosse um castigo de Deus naquela época, eles consideravam isso. E cego era não fazia parte do convívio dos judeus. Né? Eles andavam até de capa, com uma bengala, para informar que eles eram cegos. Mas nesse momento eles foram ousados e gritaram. E no versículo 28, Jesus disse assim: tendo ele entrado a casa, aproximando-se os cegos, e Jesus perguntou: credes que eu posso fazer isso? Jesus responderam-lhes: sim, Senhor. E eu achei fundamental isso aqui no versículo 29. Então Jesus tocou-lhe os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Diga: conforme a vossa fé. Que frase interessante que Jesus disse isso. Não foi conforme o meu milagre, conforme o meu poder. Disse conforme a sua fé.
Então, no versículo 30, e abriram-se os olhos. Jesus, porém, o advertiu. Olha que coisa interessante. Severamente, Jesus disse, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Puxa, que coisa. Jesus estava ali, imagine a cena. Jesus estava andando, fazendo um trabalho, né, andando pelas cidades. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para ficar na rede, tomando água de coco, lá no deserto. Jesus veio para libertar o povo, trazer a imagem de Deus para as pessoas. O caráter de Deus que é bondoso, que é curar. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus disse, não diga para ninguém. Diga, não diga para ninguém. E o versículo 31, olha o que os abençoados fizeram. Saindo eles, porém, divulgou-lhe de forma para toda aquela terra. Não é engraçado? Então imagine uma pessoa, vamos imaginar comigo. A pessoa é cego de nascença, passa a pessoa, ele sabe, ele não viu, ele soube da fama de Jesus, estava ali, Jesus está passando, aí o tumulto, Jesus está passando, ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aí Jesus toca os olhos, eles ficam vendo, eu mesmo dava uma gritaria tão grande, eu corria aqui nesse portal, eu acho que eu ia lá embaixo e voltava aqui correndo de alegria, mas Jesus disse, não diga para ninguém, mas eles disseram. Então, irmãos, o que é que isso significa? Nós vamos ver, Jesus não queria fama. Diga para o seu irmão, Jesus não queria fama. Mas apesar de que essa fama percorria, Jesus queria libertar o povo. E no versículo, eu queria que você pulasse lá para o versículo 22. Antes disso, irmãos, vai lá em Hebreus capítulo 11. Queria só trazer um pequeno fundamento aqui sobre fé. Para que você veja, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Jesus diz, conforme a sua fé. Então, Jesus viu a fé daqueles cegos e eles foram curados por causa da fé deles. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Então, imagine aí, um cego, eles não podiam falar com pessoas em público, porque era abominação naquela época. E se eles já gritavam, e se eles já chegavam a Jesus, é porque eles já tinham convicção que iam ser curados. Não é verdade? Amém? Você está aqui? Amém? Você está crendo que Jesus pode curar ainda hoje? Amém? Dê um glória a Deus, irmão. Se anima. A palavra é verdade. Amém? Independente de qualquer circunstância. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então nós esperamos o que está na palavra. E a convicção do que não vemos. Mesmo de olho fechado, nós conseguimos ver o que Deus pode fazer. O que Deus pode libertar alguém. O que Deus pode curar alguém. O que Deus pode fazer por alguém. O que Deus pode fazer por essa igreja. Amém? Aleluia. Então, tem alguns aspectos aqui. Eu queria também que você fosse, por favor, lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 10. Por favor. E você pode estar perguntando, porque eu já fiz essa pergunta e eu sei que isso pode acontecer com você. Mas como é que a fé vem? Como é que eu tenho fé? E que fé tão grande é essa? Como é impossível, eu não consigo ter fé. Aí tem umas frases, Deus, aumenta a minha fé, né? Eu não tenho fé. Aumenta a minha fé, me dá fé. Mas olha só, se você for lá para o Romanos 10, 17, a Bíblia diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir música. Tem aí dizendo? Vem como? Pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Como é que a fé vem? Ouvindo a palavra de Deus. Você pode escutar um louvor ele toca você? Toca. Porque o louvor, ele mexe com a alma, nós temos uma alma, isso é normal. Você pode ouvir uma pregação várias vezes? É muito bom. Eu ouço uma ministração de vários anos, eu estava escutando uma ministração do pastor João há mais de 20 anos atrás. Como é bom. Mas vamos lá, se você escutar aquela ministração todo dia, aquela ministração vai começar repetida, e você depois vai começar a decorar. Não vai ter mais vida, não vai ter mais vida para você. Não é verdade? Mas nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Amém? Como um alimento. Você come o pão. Você comeu o pão hoje, de 5 dias atrás. Você pode até comer que ele fica congelado lá.
uma torrada, mas aquilo não vai ter substância, os nutrientes vão se acabar. Então você precisa do pão fresco, você precisa da palavra, você precisa estar no culto, você precisa congregar. Diga, eu preciso congregar. Amém? O alimento, irmãos, puro, como uma padaria num pão fresquinho. Como é bom comer um pão fresquinho? Como é ruim comer um pão duro da semana passada, do dia passado? Não é horrível? Você come porque é o jeito, pela fome. Mas um pão fresquinho, quentinho, quando você bota uma manteiga, chega, fica derretendo, né? Daqui a pouco você vai ter o verbo lanche, você vai comer. Mas na igreja, você precisa congregar, irmãos. E eu sei que é normal, né? As pessoas acharem estranho. Um pastor sempre fala sobre isso. O pastor gosta de ver gente dentro da igreja. Eu gosto. Eu fico feliz quando você está na igreja. Digo, pastor, fica feliz quando eu estou na igreja. Eu gosto quando você está na igreja. Não é porque você vai fazer volume. É porque eu sei que você está se alimentando. Eu gosto de comer com os meus filhos na mesa. Às vezes eles não estão com fome. Eu disse, mas você vai ficar na mesa assim mesmo. Não é verdade, Dani? Depois eles terminam comendo. Porque é bom ter gente. E eu sei que vocês na igreja, você quando está congregando, você que serve, você que está aqui congregando, você que está em online também assistindo, que poderia estar aqui, eu sei que por algum momento, por alguma circunstância, mas se você puder estar, venha, é bom. O alimento que é ministrado, a palavra que é proferida nesse púlpito, ela não vem de pessoas, de pensamentos humanos. Apesar de ser pessoas que estão falando, mas vem baseado na palavra, irmãos. Eu quero que as pessoas que estão aqui estudem. É tanto, irmãos, que por solicitação da coordenação do Rema, nós solicitamos a cada segundo mês, no segundo domingo de cada mês, nós temos aqui uma aula do Rema, um culto Rema, para que você possa se banhar no Rema, nessa palavra genuína, para que você possa ser edificado. Amém? Diga, essa igreja se preocupa comigo. Amém? Nós usamos essa igreja, irmãos, esse púlpito, esse louvor, toda estrutura, tudo, a organização do Ministério Verbo da Vida para edificar a sua vida. Amém? Agora vamos lá para Romanos. Passa aí algumas páginas. Romanos capítulo 12, versículo 3. E você vai perceber que Deus derramou, Ele compartilhou com você uma medida de fé. E essa medida de fé, ela não é igual à de Patrício. Patrício tem uma medida de fé, Maiara tem uma medida de fé, a irmã Dorinha tem uma medida de fé, a Adiele tem uma medida de fé, cada um tem uma medida de fé. E eu queria ler com você, porque pela graça, Romanos 12, 3, pela graça, pelo que me foi dado, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O que significa isso? Não permita você mesmo a ter um pensamento ou uma crença que você ainda não está baseado. Você precisa andar pisando no chão naquilo que você conhece. E, continuando, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém? Diga, eu tenho uma medida de fé. Então nunca diga que você não tem fé, porque você tem uma medida. A sua medida é a sua, a minha medida é a minha. Eu tenho uma medida de fé, Dani tem uma medida de fé diferente de mim. Cada um tem uma medida de fé. E nós precisamos estar fazendo com que essa fé aumente. Como? Como eu li no versículo de Romanos 10, 17. Congregando, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Quando vier uma circunstância, em vez de você se lastimar, murmurar, procura ir para o lado da palavra. Porque nós temos dois caminhos, não tem três caminhos, né? Nesse sentido, né? Ou é direita ou é esquerda. Ou você vem para cá, eu posso vir para cá, ou eu posso vir para cá. Não é verdade? Então, não estou falando de partido não, pessoal, é só de direção. Ou você vem para cá, ou você vem para cá. Então, fica para o lado da palavra. Amém? Pelo lado da palavra você vai estar seguro, mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis. Amém? Amém? Aleluia. Então, vamos voltar lá para o nosso texto, capítulo 9 de Mateus. E nós vamos percorrer aqui esses versículos. Aleluia.
Então, no capítulo 9 de Mateus, lá no versículo, vamos agora lá para o versículo 32. Então, depois que Jesus curou os dois cegos e disse aos cegos, né? X9, vocês sabem o que é X9, né? Que bata a língua nos dentes. Boca de ponche. Boca de ponche é aquela pessoa que você diz, ó, não conte isso. Aí a pessoa tá certa, ó. Aí diz, fulano, isso é o que, né? Graças a Deus. Isso não acontece nessa igreja, amém? Aleluia, só acontece para lá. Graças a Deus. Então, no versículo 32, a Bíblia diz assim, ó. No capítulo 9 de Mateus. Ao retirarem-se deles, foram-lhe trazido um mudo endemoniado. O cara era mudo e ainda era endemoniado. Misericórdia. Versículo 33. E expelido o demônio, falou ao mudo, e as multidões se admiraram, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Aí o povo se admirou, porque já conhecia o mudo, que era endemoniado. Imagina um mudo endemoniado. Misericórdia. Sangue de Cristo. Mas o que aconteceu? No versículo 33, se admiraram. Que coisa maravilhosa as pessoas. Né? Olha só que coisa engraçada no versículo 34. Mas os fariseus murmuravam. Diga, murmuravam. Pelo amor de Deus, os fariseus eram conhecedores da palavra. Eles sabiam o que estava escrito. Sabiam o que ia acontecer quando o Messias viesse. O Messias veio e eles não aceitaram Jesus como Messias. Porque naquela época, vou dar só um breve resumo para você entender por que essas coisas, essa analogia. Porque naquela época, os judeus estavam presos politicamente pelos romanos. Então esperavam Jesus justiceiro. Né? Jesus vai vir e vai dar uma soco, derruba todo mundo. E Jesus não fez isso. Foi que Jesus veio libertar o homem do pecado. Não foi da questão política. Naquela época que oprimia o povo. Então eles não aceitaram. Então esse aí não é Jesus não. Porque a Bíblia não dizia que Jesus vinha com o cordeiro e depois vinha com o leão. Eles não entenderam. Então vamos lendo aqui. E a parte B do versículo. Pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então os fariseus estão dizendo... Esse é o maior de todos os demônios que expele os outros demônios. Estava dizendo que Jesus fazia aquelas obras que era endemoniado. Jesus era o chefe dos demônios. Então Jesus fazendo milagre e o povo murmurando, os fariseus murmurando. Mas eu achei assim fascinante esse versículo, lá para o 35, quando Jesus percorria toda a cidade e povoados, e ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Repita comigo, por favor, diga, curando toda sorte de doença e enfermidades. Então Jesus não estava nem aí porque ele estava dizendo. Se está dizendo que eu sou endemoniado, Jesus não estava nem ligando. Você sabia que Jesus tinha uma alma? Né? Jesus veio como um homem. Lembra que eu tinha ministrado? Eu ministrei o primeiro domingo, falando sobre a questão do chamado, para você reavivar o dom. E você precisa entender que Jesus veio como homem, e ele veio para o processo natural, que é nascer como criança. Então ele teve um corpo, ele teve uma alma nesse lugar, porém ele era Deus, mas ele veio nessa forma. E Jesus fazia tudo isso. Mas o que eu acho mais impressionante de todo esse versículo, que as pessoas se maravilhavam, que Jesus disse assim, não vá, não digam a ninguém, porque eu não quero que essa fama faça tudo isso. O que era que Jesus estava preocupado? Olha lá o versículo 36, vai responder isso. E é onde eu quero chegar. Vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas. Diga, compadeceu. Então Jesus se compadeceu da multidão. E o versículo, a continuidade do versículo diz assim, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. Então Jesus viu toda a multidão lá aflita. Poderia ser que ninguém demonstrou essa aflição, nem essa tristeza. Mas Jesus olhou para eles, se virou para os discípulos e diz assim, então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém?
Então repita comigo, por favor, para você entender mais ainda. Diga: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, nós podemos inverter isso aí. Sabe como, irmãos? Tendo o coração para servir. Se dispondo a servir ao Senhor. E eu não estou chamando aqui você, para você entender, tem uma gama bem ampla, para onde você servir em outro lugar. Já pensou se todo mundo aqui fosse tocar violão, né? Todo mundo viesse tocar, se todo mundo servisse, se todo mundo estivesse no departamento infantil, não ia ter ninguém aqui na igreja, todo mundo lá em cima. Todo mundo servindo aqui na salva, todo mundo servindo ali na porta. Mas a Bíblia diz que tem campos, a seara realmente é grande, existem poucos trabalhadores. O que aqui Jesus está querendo dizer assim? Que tem vários lugares onde a gente pode estar trabalhando, servindo ao Senhor, no seu trabalho, com aquilo que você tem, o seu empreendimento, na sua escola, na sua faculdade. Amém? Aonde você estiver. Mas trazendo para a nossa realidade, irmãos, a região sudoeste de Campina Grande é grande. E nós precisamos alcançar essa região. Nós precisamos de trabalhadores. Amém? Diga: eu sou um trabalhador fiel do Senhor. Amém? Nós não estamos chamando você, quando Jesus disse assim: ore ao dono da seara, para que chame trabalhadores, para que venha. Então Deus disse assim: olhe, chame, traga seu currículo, traga sua carteira de trabalho, que nós vamos assinar. A gente não está falando isso. Jesus não estava falando isso. Amém? E eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios. Você ficou triste porque você tem um trabalho para fazer? Você ficou triste? Amém? Olha para o teu irmão para ver se ele ficou triste. Então anima ele, diga: ei, irmão, tem um trabalho para nós fazermos. Não, poucos falaram. Eu vou dar uma oportunidade para você, tá bom? Você faz se você quiser, claro. Olha para ele e diga: ei, irmão, tem um trabalho para a gente fazer. Diga: tem vidas para ser alcançadas. Nosso trabalho, irmãos, é alcançar vidas. Amém? E eu quero que você abra, por favor, lá em 2 Coríntios. E eu vou provar a você que todo mundo tem um chamado. Porque pode estar na sua mente aí, que já passou pela minha. Isso são experiências reais. É por isso que eu estou falando. Já passou para mim? Ah, eu não tenho um chamado. Eu acho tão bonita aquela pessoa, né? Eu não tenho um chamado. Vou provar a você que você tem um chamado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus. Diga: tudo provém de Deus. Em Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, Deus nos deu um ministério. Queria que você ficasse alegre por isso. Amém? Diga: Deus me deu um ministério. Então Deus te deu um chamado. O chamado qual é? É ser reconciliador com as pessoas, com Deus. Você foi chamado para reconciliar as pessoas com Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Não precisa você estar no púlpito para você dizer que tem um chamado, irmãos. Você pode estar dentro do ônibus, você pode ser Uber, você pode ser motorista, você pode ser professora, você pode ser uma pessoa que faz faxina na rua. Você pode ali estar representando a Cristo de uma maneira educada e falar de Cristo para as pessoas. Não importa a atividade natural que você faz, não importa a atividade física que você faz, não importa a cultura acadêmica que você tenha, não importa a forma que você tem sua personalidade. Deus colocou em você um chamado, que é o chamado da reconciliação. Amém? Aleluia! E esse chamado, irmãos, da reconciliação é reconciliar as pessoas com Deus. Você evangelizando, não é você fazendo as pessoas brigarem. Não é o chamado de fazer as pessoas discutirem. Amém? Você foi chamado por Deus com um chamado de reconciliar as pessoas com Deus. Amém? Aleluia! Volta lá para o texto, irmãos. Eu quero que você também, por favor, abra lá em Efésios, capítulo 11, versículo 4. Existem dons específicos que ele vem. Ele vem sobre a igreja
de uma forma para cuidar da igreja. E tem uma finalidade esses dons. São 5 dons. E quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele não podia mais ficar aqui porque ele já tinha cumprido o chamado dele. Ele não tinha que ficar mais na terra. Se ele ficasse, ele ia ser vaidoso. Eu morri, ressuscitei, aí agora eu vou ficar aqui reinando. Ainda não é o tempo de Jesus ainda vir para essa terra. Ele vai vir reinar e nós vamos vir reinar com ele. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou, ele dividiu, ele deixou uma porção para cada pessoa. E algumas pessoas têm isso aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Diga, eu sou santo. Santo significa ser separado do mundo e estar junto de Deus, amém? Não é você estar voando com a auréola na cabeça. Então repita com convicção, diga, eu sou santo. Então olha só, para que esses 5 dons ministeriais na igreja servem. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, o serviço da igreja, e para a edificação do corpo de Cristo. Então são 3 coisas. Esses 5 dons ministeriais aperfeiçoam a sua vida, o ministério, a obra do ministério e também o corpo de Cristo como um todo. Então, vou falar bem rapidinho os 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então são 5 dons que representam a mão de Deus sobre a igreja. Não tem como você ser treinado, não tem como você ser edificado, você ser aperfeiçoado, o seu trabalho no Senhor ser bem executado, se você não estiver debaixo dessa obediência, desse segmento, dessa direção, desse desígnio que Deus estabeleceu para a igreja, que são os dons, os 5 dons ministeriais. Então o que é que o apóstolo faz? O apóstolo, ele é comparado como um missionário. Ele vai para alguns lugares e lá ele pode ensinar, ele pode ser um pastor, ele pode ser um evangelista e ele pode ser um profeta. Então ele tem muitas habilidades. Geralmente, tem uma pessoa conhecida aqui no nosso ministério, que é o pastor Jário. Ele abre igrejas, ele vai, ele é pastor, ele profetiza, ele toca, ele canta, ele monta a igreja. De repente, ele levanta uma pessoa, vai para outro lugar, abre outra igreja. Então ele é um apóstolo. Então o profeta é comparado com esse dedo, é aquele que diz, que confirma o que está no coração, é aquele que testifica aquilo que Deus falou ao seu coração. Um profeta nunca vai vir, se vier você repreende em nome de Jesus, nunca para lhe envergonhar, lhe trazer algo que envergonha as pessoas, tá bom? O terceiro, que é o dedo maior, que é esse aqui, é comparado ao evangelista, é aquela pessoa que tem um chamado que vai, ele não consegue ficar dentro da igreja, não é que ele é agoniado nem avexado, mas esse sistema de igreja, ele fica meio que impaciente, o negócio dele, ele quer trazer vidas, ele quer ir lá fora, trazer as vidas, joga para dentro da igreja. O trabalho dele é esse, ele consegue se infiltrar, lá Deus usa ele em maravilhas, em curas, porque a função dele é essa. Então o pastor é esse dedo anelar, né, o que é o casado com a igreja, né? Glória a Deus. Onde todos os outros fazem outras coisas, quem fica com a igreja é quem? O pastor, né? É verdade? Aleluia. O pastor João uma vez contou, ele fizeram umas perguntas na escola de ministro, e inclusive foi eu que fiz essa pergunta no papelzinho. Lembra que tinha umas perguntas? Eu coloquei o que identifica ser um pastor. Aí ele falou uma delas, e uma das ele falou assim, que um pastor é comparado àquele tipo de pessoa. Vai ter uma conferência, vem um ministro, um profeta, ele profetiza, uns caem, uns recebem, outros não caem. Aí o pastor fica com aquelas pessoas que não receberam, né? Que não receberam uma palavra, que não caíram. Ou seja, aquelas pessoas, né? Então, não estou achando ruim, irmãos, mas um pastor é comparado a um pai, não é verdade? O pai sabe do defeito do filho, olha o defeito e tem paciência com ele, está ensinando, está ali, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. E o mestre, que é comparado com esse dedo midinho, né, é aquele que esmiúça, ele pega um versículo, né, e ele fala aquele versículo, ele consegue ministrar em um versículo, em uma frase do versículo. Como Dani, ou entre outras pessoas que estão aqui na igreja, são mestres e consegue ministrar só por causa de um versículo, consegue trazer um versículo e trazer esclarecimento assim de uma forma. Aí é comparado àquele dedo que bota dentro do ouvido, mas não faça isso não, tá certo?
Mas se você prestar atenção, irmãos, olhar para a nossa mão, eu vou dar esse ensinamento porque tem outras pessoas aqui que não conhecem isso. Se você olhar para nossos dedos, são diferentes os nossos dedos. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Nós conseguimos fazer as coisas com uma mão só. Os dedos vão juntos, né? O único dedo que consegue tocar nos outros é o polegar comparado ao apóstolo. Lembra da função do apóstolo? Os outros não conseguem. Não é engraçado? Né? Mas quando nós fechamos a mão, todos ficam iguaizinhos. Não é verdade? Então essa é a proteção de Deus para a nossa vida. E o ministério da reconciliação é comparado com uma palma na mão. O ministério da reconciliação é comparado a isso, que não tem como haver os dons se não tem pessoas para ir lá trazer, falar de Cristo, independente se eu sou pastor aqui na igreja, eu gosto de falar isso, eu não durmo, eu queria trazer uma grande revelação para você, eu não durmo com essa roupa todos os dias, eu não acordo com essa roupa, né? Às vezes eu vou trabalhar arrumado, mas eu não ando toda hora assim, né? Quando Dani está lá na cozinha, eu chego, a paz do Senhor, Dani, tudo bem? Eu não faço isso. Eu não sou pastor. Eu tenho um chamado pastoral, mas eu não vivo 100% nisso, né? Eu atuo, eu faço outras coisas, mas no momento que o dom é necessário, eu percebo que Deus me usa naquilo. Amém? Vocês estão entendendo? E ninguém, como um profeta, né? A paz do Senhor, profeta, ele vai dar uma palavra. Ele não vive toda hora assim. Não é verdade? É só brincadeira para que vocês entendam. Mas eu quero que vocês entendam que os 5 dons ministeriais, eles servem para fazer o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do serviço dele e para a edificação do corpo de Cristo. Então, para deixar você bem animado, que eu sei que você está recebendo, diga, não tem treinamento sem estar submisso a essa visão. Sabe qual é a visão? Os 5 dons ministeriais. Então, eu vou traduzir para você. Então, é uma mentira do diabo quando diz assim que eu não preciso congregar. Você está certo disso? Amém? Não, eu vou ficar em casa. Eu recebo em casa mesmo. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão em casa que não podem. Mas eu prefiro ficar em casa. Eu não vou misturar. Eu não vou me estressar com o povo da igreja. E, irmão, você já está estressado porque você está em casa. Não é verdade? Provérbios 18 diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses e briga, ou seja, discute com os preceitos da palavra. Eita, meu tempo já está acabando. Amém? Aleluia. Então volta lá para Mateus capítulo 9, nós vamos encerrar. Então Jesus, no versículo 36, enquanto você abre, eu vou relembrar. Jesus vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, eu estou lembrando a você, ele se virou para os discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande. Então o portal, a região sudoeste é grande. Jesus está falando conosco nessa noite. Mas os trabalhadores são poucos. Aí ele deu uma dica aqui. Ele disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para essa seara. Então qual é a instrução de Jesus para nós, Igreja Verbo da Vida, no Portal Sudoeste? Que nós precisamos orar ao dono da seara. Quem é o dono da seara, irmãos? Diga Deus. Então eu não sou o dono dessa igreja. Tá bom? Essa igreja... juridicamente é do Ministério Verbo da Vida, mas eu estou à frente como pastor da igreja, mas Deus é o dono dessa igreja, Deus é o seu dono, Deus é o meu dono, amém? Você entendeu isso espiritualmente? Deus é o nosso dono, e a Bíblia diz que as portas do inferno, não é as portas da igreja, que a gente está na passiva sofrendo, a igreja, o diabo imprimindo assim a gente, amém, glória a Deus, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja ela não para, ela está andando e as portas do inferno não podem prevalecer. Então nós somos uma igreja ativa, animada, fervorosa. Amém? Então glória a Deus. O Portal Sudoeste, a igreja Verbo da Vida no Portal Sudoeste é uma igreja animada porque ela é baseada na palavra. Amém? Não tem ideologia humana, não é o que eu acho. Tá bom? Não é quem Dani acha quando ela ministra. Não é quando as pessoas vêm para cá ministrando. É o que a palavra diz. Eu estou ministrando o que a palavra diz. E
Eu queria ver só com vocês algum versículo, não precisa você abrir. Não, abre comigo lá, Atos 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. Enquanto você está abrindo, eu vou lendo, para a gente ganhar tempo. E servindo eles ao Senhor, eles era Paulo e Silas. Você lembra do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né, que queria matava os judeus. Ele é um cara terrível, era um carrego, né, como diz, um abençoado de Jesus. Ele conhecia a lei, mas ele conhecia tanto que ele viu os judeus como uma praga e ele tinha que matar, porque aquilo ali era uma aberração. Foi rebelde contra aquilo que Deus tinha. Então, em uma dessas andadas de ida para matar os judeus, Jesus apareceu para ele e ele caiu do cavalo. Por isso tem aquela expressão, fulano caiu do cavalo. Então ele caiu do cavalo, teve um encontro com o Senhor e aí foi servir e tal. E lá, servindo lá em Atos, a Bíblia diz que servindo eles, Paulo e Silas, e ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Desculpa, eu disse Silas, mas é Barnabé. Silas foi lá na frente. Então, irmãos, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica que às vezes algumas pessoas ignoram. A imposição de mãos é algo que precisa ser executado. Então, a imposição de mãos, ela tem alguns benefícios e alguns desígnios. E eu quero que você abra, eu estou só encerrando, queria que você tivesse paciência, lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 1. Versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-os levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de... Olha, ele vai dizer quais são os pilares, quais são os elementos primordiais da doutrina de Cristo. Arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos, no plural, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas e batismo do corpo de Cristo, que é o novo nascimento. E da imposição de mão, diga imposição de mãos. E da ressurreição dos mortos e juízos eternos. Então eu já ministrei sobre isso, sobre os 6 elementos da doutrina de Cristo. Quem fez o rema, quem vai fazer o rema no primeiro ano, vai assistir a matéria Doutrinas Básicas, que fala bem isso, bem esmiuçado. É muito bom. Quem fez aqui o primeiro ano do rema? Então, vocês estão animados. Levanta a mão assim, quem fez o primeiro ano do rema. Pronto. Então, isso aí você aprendeu. Então, você vê que o dom ministerial, a questão da imposição de mãos é necessário para despedir alguém, para orar por cura, para levantar alguém, para liberar alguém, né? Então é necessário. Então você precisa entender que nesse sistema de crescimento, eu sei que arde no seu coração, porque arde no meu, de a gente procurar pessoas, salvar vidas, porque nós temos o ministério da reconciliação. Diga, eu tenho o ministério da reconciliação. Então é necessário isso, você precisa estar debaixo dessa influência do Senhor para que haja isso. Então, finalizando, irmãos, eu quero que você vá ao último versículo que eu queria ler, só para que a gente possa estar firmado nisso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. E a Bíblia diz assim: a ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então esse ensinamento que o apóstolo Paulo estava dando para Timóteo serve para pastores, e eu quero tomar isso para mim. A gente precisa ter cuidado quando a gente vai impor as mãos sobre as pessoas, ou seja, levantar pessoas. Nós precisamos de um exército forte. Não é porque você está, eu estou ardendo no meu coração para fazer aquilo. Você precisa ter calma, se submeter àquilo que Deus estabeleceu. Você precisa estar debaixo de um pastoreio, de um treinamento, para que você possa ser um soldado eficaz. E assim a gente possa trabalhar junto, fazendo a colheita do Senhor.
Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Eu quero que você ore juntamente conosco. Vamos rogar ao Senhor, ao dono da seara, para que mande trabalhadores. Amém? Não é aquelas pessoas bagunceiras, não. A gente vai olhar por trabalhadores. Trabalhadores é aquela pessoa que chega cedo, é eficaz, proativa. E isso nós precisamos no corpo de Cristo. E o princípio disso é que a pessoa seja salvo. Mas nós vamos orar nessa noite por trabalhadores. Nós vamos orar primeiramente por nós. Senhor, até que ponto eu não estou conectado à direção que você tem como trabalhador para a minha vida, na tua obra? Que a Bíblia diz que os campos estão brancos. Se estão brancos, irmão, é porque já está pronto para ser colhido. Amém? Deus não está te chamando para plantar. Ele está te chamando para colher. Colher vidas. Amém? Você pode apagar a luz aqui, por favor? Nós vamos orar. Quero que você se consagre nesse momento. Que você possa estar se conscientizando assim de que o que é que está acontecendo, que você não está com uma sintonia nessa questão dessa convocação do Senhor. Porque as igrejas, o reino de Deus, essa palavra foi ministrada há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou: ore ao dono da seara. Então, Pai, nós oramos nessa noite, Pai, primeiramente pelo nosso coração, Senhor. Nós queremos entender, Pai, até que ponto nosso coração não está alinhado, Pai, com aquilo que você estabeleceu, Pai, como serviço, Pai, como, Pai, colheita, Pai, para estar colhendo, Pai, na tua obra, Senhor. Para ser, Pai, efetivos, Pai, operantes, Pai, naquilo que você nos chamou, Senhor. Pai, a nossa leve, Pai, momentânea tribulação, Pai, não se compara, Pai, àquilo que você tem para nos dar, oferecer, Pai. Então, Pai, nós não nos limitamos, Pai, a essas circunstâncias naturais, Pai. Nós queremos estar firmados, Pai, chegando no horário, Pai, prontos, Pai, como um verdadeiro operário, Pai, na tua obra, Senhor. Porque a tua palavra diz que os campos estão brancos. Existe, Pai, uma grande colheita, Pai. Uma grande colheita, Pai. E nós não queremos estar de fora, Pai, sentados, murmurando, Pai, vendo as pessoas trabalhando e dizendo: não precisa tal quanto, não precisa isso. Nós não queremos estar nessa posição, Senhor. Nós queremos estar trabalhando, Pai, trabalhando, te servindo, Pai, ao ponto que quando pararmos, Pai, olharmos, já temos colhido todo aquilo que você estabeleceu, Pai. Agora, Pai, nós oramos ao dono da seara. Quero que você ore juntamente comigo. Levanta a tua voz. Ora ao Senhor para que Ele levante trabalhadores. Isso não é uma palavra inventada minha, está na palavra. Você precisa estar orando. Você, a igreja, precisa estar orando. Ora ao dono da seara. Movimenta a tua voz. Levanta a tua voz. Obrigado, Senhor. Nós oramos a você, Senhor. Eu não estou te ouvindo, eu quero que você ore, eu quero te estimular, como um pai espiritual seu. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa abrir a sua boca. Não tenha medo do serviço do Senhor. Eu tinha medo, irmãos, de servir ao Senhor. Sabe por quê? Não era de trabalhar, era de saber se não ia continuar lá na frente. Ei, esse pensamento é maligno. Não tenha medo. Deus te chamou para a continuidade. Aquele que começou a obra em você, Ele é fiel e poderoso para cumprir a obra que Deus tem na tua vida. Então eu quero que você ore, abra a boca, ore ao Senhor. A Bíblia diz: ore ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Não é o pastor que tem que orar, somos todos nós. Então eu quero ouvir você orando agora, amém? Vamos fazer um barulho santo nessa noite? Obrigado. Pai, sai servindo, Pai, evangelizando, Senhor, trazendo vidas, demonstrando o teu amor, Pai, demonstrando o teu amor no ônibus, no hospital, Pai, no Uber, Pai, caminhando, Pai, na escola, estudando.
Não importa a atividade, Pai, exercida naturalmente, Pai, mas nós cremos, Pai, na Tua unção, Pai, na Tua graça, chamando, Pai. Então, Pai, nós não precisamos fazer barulho para te convencer, Pai, mas você quer, Pai, que nós roguemos a você, Pai. Como? Dizendo, Pai, a Tua palavra diz que é necessário orar, Pai, pedindo, Senhor, para que você mande, Senhor, trabalhadores para a Tua obra, Pai. Nós não estamos aqui apelando, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, com sentimentos fracassados, Pai. Muito pelo contrário, Pai. Você nos chamou, você nos capacitou. E essa obra, Pai, ela vai continuar, Pai. 3 anos, Pai, não são 3 dias, Pai. O que já nós passamos, Pai, na nossa alma, no nosso corpo, Pai, nós trazemos a marca de Cristo. Então por isso, Pai, não tem palavras, sentimentos, atitudes, pensamentos, Pai, que faça com que essa obra pare, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por um tempo, Pai, de colheita, Pai. Os campos, Pai, estão brancos, Pai. E a visão que você nos deu, Pai, de alcançar 1%, Pai, dessa região, Pai, eu já vejo pela fé, Senhor. Eu já vejo porque a Tua palavra diz, Pai, que a fé é a certeza, da convicção que temos, Pai, na Tua palavra. E estamos convictos, Pai, de que ela vai acontecer, Senhor. Nós já vemos, Pai, nós já nos preparamos, Pai, para mais, Pai, de 300, 400 pessoas, Pai, congregando conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Levanta, Pai, líderes, Pai, fervorosos, cheios do Espírito, Pai, que não olha para a direita, Pai, nem para a esquerda, Pai, mas sejam firmados na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Levanta, Pai, pessoas, Pai, para te servir, Senhor, com coração servo, Pai, para te servir, coração para te servir, Senhor, que não olha, Pai, as circunstâncias. Obrigado, Senhor. Membros fiéis, Pai, membros fiéis, ofertas, Pai, coração, Pai, disponibilidade em fazer, Pai, tudo aquilo que nós dissermos para fazer, Senhor. Toda rebeldia, Pai, toda fofoca, Pai, toda murmuração, contenda, Pai, nós declaramos fora em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, que o verbo da vida, Portal Sudoeste, Pai, é um lugar, Pai, são pessoas que você levantou, Pai, para serem influência, Pai, nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. O diabo chegou tarde para dizer que essa obra é um fracasso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nós declaramos, Pai, vai acontecer, Senhor. Eu declaro, Pai, no nosso aniversário de 3 anos, Pai, nós vamos dar o presente, Pai, nós vamos ter a climatização dessa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que privilégio é fazer parte, Pai, dessa grande obra, Pai. Nós não queremos estar de fora, Pai. Pai, tem surgido pressões, Pai. As pressões têm aumentado, Pai. Mas a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. Porque eu entendo, Pai, por que isso está acontecendo, Pai. É porque vidas vão ser transformadas, Pai. Famílias vão ser resgatadas, Pai. O drogado, Pai, aquele que é alcoólatra, Pai, aquele que faz as coisas erradas, o prostituto, Pai, aquele que faz coisas erradas, Pai, vai se converter a Ti, Senhor. E nós vamos ver a Tua glória, Pai. Nós não vamos nos maravilhar com os milagres, Pai, mas sim, Pai, com a restauração, Pai, que você já está fazendo na nossa vida, na vida das pessoas, Pai. Assim como Jesus disse, Senhor, virou para os seus discípulos e disse: realmente a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Jesus estava preocupado com as pessoas, Pai, não com fama. Nós não estamos preocupados com fama, Pai, nós estamos preocupados com as pessoas, Pai. Nós te damos graça por isso.
Faz com que as pessoas entendam, Pai, o processo de crescimento, Pai, de amadurecimento, Pai. Crescer é um processo doloroso, mas você não traz a dor, Pai. É necessário sairmos da inércia para viver uma vida de crescimento, Pai, assim como o exercício. Obrigado, Senhor. Oramos, Pai, a Ti, Senhor. Você pode dar graças. Você pode agradecer ao Senhor por você já ver a grande colheita, os trabalhadores chegando, os caminhões ouvindo, as pessoas trazendo as ferramentas para a colheita, a celebração da colheita, porque está tendo uma grande colheita de vidas. Vidas vão ser alcançadas, transformadas por causa da palavra. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que veio aqui pela primeira vez. E é uma palavra, eu não quero constranger ninguém, mas sabe, irmãos, só de igreja, a gente já está com 3 anos de igreja. Fora os anos que já trabalhamos nesse lugar, evangelizando, fazendo culto de mulheres. Trazemos no nosso corpo, não é que a gente está sofrendo, irmãos, mas eu e minha esposa envelhecemos um pouquinho. É a responsabilidade de um pastoreio, cuidar de vidas. Ou você acha que eu não me preocupo com você? Você acha que não? Eu não estou passando na cara de ninguém, pelo amor de Deus. Nos preocupamos. Tem hora que nossos filhos dizem assim: mãe, pai, mãe, para de falar sobre a igreja, vamos falar sobre outro assunto. A gente se preocupa com vocês. Só de igreja, irmão, tem 3 anos. Isso não dá liberdade ao diabo de querer cirandar na nossa vida, na sua vida, igreja. Nós não aceitamos que o diabo venha cirandar aqui dentro. Amém? Um grande preço tem sido pago para que a palavra de Deus seja manifesta nesse lugar. Amém? Por isso eu declaro, grandes coisas vão acontecer, irmãos. O diabo chegou tarde para dizer que essa obra é um fracasso. Amém? O diabo chegou tarde para dizer que essa obra é um fracasso. Irmão, essa frase está comigo desde o início da ministração. Eu sei que alguém precisa ouvir isso. O diabo chegou atrasado para dizer que essa obra é um fracasso. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem chegado um tempo mesmo, Pai, de crescimento, Pai. Nós não vamos ficar como meninos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça. Aleluia, obrigado, Senhor. Irmãos, fecha teus olhos. Você que está aqui no nosso meio, que percebe que Deus está te chamando para trabalhar para a sua obra, que Deus está te chamando para você ser um cefeiro, e você está aqui nessa noite, eu queria que você levantasse suas mãos. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, fazer parte desse grande time, onde nós vamos resgatar vidas. Você está aqui nessa noite, você quer aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Alguém que está no nosso meio e quer se reconciliar com o Senhor, está afastado dos seus caminhos? Alguém nessa noite? Alguém que precisa receber oração para cura com a imposição de mãos, que está com algum sintoma de enfermidade? Alguém nessa noite? Alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar outras línguas, para ser testemunha de Jesus Cristo, que é um revestimento de poder? Alguém nessa noite? Aleluia. Então fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Eu ministrei, Pai, a tua palavra, e eu sei, Senhor, que nós fizemos hoje, Pai, o que tua palavra manda, Senhor, que devemos rogar a você, Senhor, ao dono da seara. Então, Pai, oramos
E nós vamos continuar, Pai, orando, rogando a Ti, Senhor, até, Pai, isso ser consumado, Pai. Não é porque a gente não tem fé, é porque é uma coisa que Você mandou no gerúndio: orai, fazei. Então, Pai, nós oramos. E eu creio, Pai, que grandes coisas vão acontecer, Senhor. Grandes trabalhadores, Pai, vão chegar a essa obra para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Você pode se alegrar no Senhor pelas coisas que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Senta, irmãos, por favor. Aleluia.